Esse é o programa Fator Paranormal. E vocês se lembram que no capítulo 10 houve uma passagem assim que o meu áudio sumiu e todo mundo quis saber o que eu estava falando ali, porque é um dos capítulos bem interessantes, que é sobre o chamados que eu recebi lá atrás, e que eu comecei a fazer meus estudos de acordo com esses chamados. E eu me recordo que eu estava falando que eu fui até um curso na minha cidade. Eu era muito jovem e eu pedi para que minha mãe me facilitasse essa possibilidade, que foi um curso que eu aprendi sobre parapsicologia, psicometria, hipnose e outros temas ligados, principalmente viagem astral e tudo mais. E ao adentrar o teatro, eu me deparei assim com aquilo lotado. É um teatro aqui, nosso conhecido, super grande, lotado. Eu me sentei no chão. E uma das experiências interessantes que vale a pena eu comentar aqui é que o professor Sidney de Moraes, ele disse assim: troquem um objeto de uso pessoal com alguém. Eu me lembro que eu peguei um relógio de uma senhora e ele pediu para que a gente se concentrasse muito naquele momento. E eu me concentrei. E engraçado que vinham imagens daquela senhora não sendo aquela senhora, imagens dela sendo ela. E eu fui contando para esta senhora que ela passou por um momento muito sério de saúde, que isso era uma coisa que provavelmente vinha de outras vidas, porque eu via que nas outras imagens que foram colocadas para mim, ela também tinha um problema de saúde. E foi muito interessante isso, que nós fomos conversando sobre essas questões de saúde, de problemas de saúde, as questões que ela tinha problema com o filho, com o marido, e eu fui colocando, e ela olhando para mim assim, e ela falou: olha, bem interessante, foi muito legal, porque a gente pôde interagir. Ela também falou de algumas particularidades que eu estava ali naquele momento, principalmente na minha vida familiar e também das minhas questões de estudante, né? E foi muito, muito, muito bacana, porque eu segurei o relógio dela, ela segurou uma presilha que eu tinha no cabelo, e quantas coisas saíram daqueles objetos, né? Isso se chama psicometria. Então você sente a energia e o movimento do que tem os objetos, que eles falam com você. Então foi muito legal. Uma outra coisa bacana também foi de uma hipnose, que uma pessoa foi colocada lá como exemplo, e o quanto ele utilizou e o quanto as pessoas muitas vezes podem ser manipuladas numa hipnose de uma forma positiva ou não. Então, essa visão que eu tive, principalmente da viagem astral, que ele nos ensinou como sair do corpo de uma forma consciente, para mim foi maravilhoso, porque vocês sabem que nos capítulos, aqui eu já deixei detalhado, que eu já passei muito por isso. Então eu tive acesso neste curso e muitos outros que eu pude fazer depois, dos anjos, curso de reiki, de cromoterapia, uma série de cursos que só agregaram conhecimento para a minha vida e que hoje eu utilizo para mim e também para as pessoas. Então,
conhecimento não ocupa espaço. Ele é muito importante para a gente. É muito legal quando você acessa as energias das pessoas, quando você passa a conhecer pessoas e energias através do que elas transmitem e do que elas têm. Então, isso não tem preço. Tudo é composto de energia. Tudo é energia. Então, a partir do momento que você tem esta visão e você tem essa consciência, você vai buscar alternativas e meios para conviver bem com as energias e com as pessoas. E aí você passa a pesquisar, a conhecer, a estudar, seu mundo muda, muitas coisas transformam, você passa a enxergar a vida com as cores que ela tem, mas principalmente você passa a ter mais responsabilidade sobre as coisas como elas são. Então, fica aqui minha dica, provavelmente, e eu tenho certeza que naquele espacinho que vocês não ouviram, eu coloquei aqui a minha sementinha do que passou naquele curso e um pouquinho mais para você, tá bom? Então, este foi o complemento do capítulo 10, que vocês me deram um toque de que teve um probleminha e agora passa a não ter mais, você já sabe o que eu falei naquele momento que eu me calei. Vai saber se foi o astral. Mas, sinais são sinais e eu regravei. Tá aqui para você, Fator Paranormal, sequência do capítulo 10. Até o próximo. Acompanhe. Já estamos bem longe, tá bom? Tchau, tchau.